Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 8 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: Segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no sábado depois das cinzas e nosso Senhor hoje no Evangelho, o Evangelho hoje fala sobre o chamado que o Senhor faz a Levi, que é o mesmo Mateus, né? Aqui no Evangelho segundo São Lucas narra e chama, diz o nome de Levi, mas nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, então lá no Evangelho de Mateus tem o nome Mateus, mas se trata da mesma pessoa. Interessante como termina também o Evangelho, né? Nosso Senhor vai dizer: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Levi, no caso aqui, ele se torna um modelo de pecador arrependido que se converte. Sim, porque veja, Levi, um cobrador de impostos, né? Um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos na época de Jesus eram muito mal vistos. Por quê? Porque trabalhavam para o Império Romano e roubavam. Ou seja, eles ficavam ricos à custa ou às custas do povo. Então, eles eram muito mal vistos na sociedade da época. Mas interessante é porque Jesus, ele viu, assim como ele vê a mim, assim como o Senhor vê você, e ele chama Levi. Ele diz para Levi: segue-me, segue-me. E diz o Evangelho: Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Quaresma. E nesse tempo da Quaresma é para nós revisarmos o nosso seguimento a Jesus Cristo. Será que nós estamos tendo a mesma disposição para o seguimento de Jesus que Levi teve? Deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Como é que está o meu seguimento a Cristo? Como é que eu tenho respondido ao teu chamado, vem, segue-me? É aí que nós temos que perceber aonde temos que melhorar. Será que diante do chamado de Jesus eu não tenho colocado condições para segui-lo? Veja que Levi deixou tudo, não colocou condições, simplesmente deixou tudo e seguiu Jesus. E ainda mais, né? Preparou em casa um grande banquete para Jesus. É bem verdade que lá não estava só Jesus e ele. Vai dizer o Evangelho que estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Então veja, imaginemos a cena. A casa de Levi estava cheia de pessoas consideradas pecadoras. Jesus estava no meio de pecadores. E por isso os fariseus, os doutores da lei, vão questionar, né? Vão questionar, vão murmurar. Eles vão dizer para os discípulos:
Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos, os pecadores? Por que isso? Ou seja, como se dissesse, olha, eles são pecadores, eles não prestam. Por que vocês estão no meio deles? Fazendo refeição, sentando-se à mesa. O sentar-se à mesa na Bíblia significa intimidade. Como é que Jesus se fez íntimo dos pecadores? De ladrões. Os fariseus, os mestres da lei, não entenderam a maneira de Jesus agir para com os pecadores. Porém, o próprio Jesus vai responder: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E aqui eu abro um parêntese, porque Jesus ele diz: os que são sadios não precisam de médico. Mas e aqueles que são doentes, mas não reconhecem a doença? É o pior. Quantas e quantas pessoas que estão doentes, fisicamente, doentes mesmo, e preferem agir como se não tivesse. Então não vão ao médico, então não procuram um tratamento, uma medicação, e vivem doentes, porque não aceitam a doença. Tem gente que simplesmente não aceita a doença e vão morrer. É pior. Mas nosso Senhor está dizendo: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Os fariseus, os mestres da lei, eram doentes espiritualmente, mas não reconheciam. E Jesus termina o evangelho dizendo: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Chama para quê? Para a conversão. Por isso que eu comecei dizendo que Levi é um exemplo de pecador que se converteu e seguiu Jesus. Porque Levi, embora sendo um pecador de fato, ele diante do chamado de Jesus, segue-me, ele deixa tudo, levanta e começa a seguir. Levi se torna um modelo. Mas eu chamo a atenção para essa última frase. Jesus vai dizer: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Jesus se aproxima sim dos pecadores, mas para chamá-los à conversão. Jesus não se aproxima dos pecadores para ser um com eles, ou para dizer que concorda com o que eles fazem. Tem muita gente hoje aí dizendo, preferindo viver no erro e dizer: mas Jesus é misericórdia, Jesus é perdão, Jesus é compaixão, ele se aproximava dos pecadores. Então, mas mude de vida. Ele se aproxima de mim, de você, para que nós mudemos de vida, para que nós nos convertamos. Levi é um exemplo disso. E Jesus mesmo está deixando muito claro isso. Ele veio chamar os pecadores para a conversão. Estamos no tempo propício para a conversão, que é o tempo da Quaresma. Por isso que temos que ter total empenho e dedicação para trabalharmos a nossa conversão de uma forma mais intensa nesse período da Quaresma. Então, meu povo, levemos a sério. O que eu ainda preciso mudar? Sim, talvez você diga assim: ah, mas eu já sigo Jesus. Tudo bem, você já segue, mas será que você não precisa mudar mais nada? Você já está perfeito? Olha para Levi. Então, possamos fazer um exame de consciência, uma revisão de vida. E, sobretudo, pedimos ao Senhor essa graça. A graça da conversão, que é um processo contínuo que dura a vida toda. Então, peçamos essa graça ao Senhor, que confiemos na sua misericórdia, nos voltemos para Ele de todo o nosso coração, mas que sejamos como Levi. Diante da palavra de Jesus, que possamos estar de prontidão e dispostos, de pé, seguir o Senhor e deixar tudo. O que eu ainda preciso deixar? O que você ainda precisa deixar? Pense nisso. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.